mergulhados outra vez no livro do Apocalipse. E você que participa do nosso podcast, estamos aqui com o André, estamos aqui com o Cauã e o pastor Paulo Moraes, esse nosso professor da Escola Bíblica Dominical, nosso superintendente e mais, professor do nosso seminário, ele que é o homem do Apocalipse. O senhor gosta mesmo do Apocalipse? Gosto bastante do livro do Apocalipse. Mas dos acontecimentos, assusta. Agora, felizmente, nós não estaremos aqui, né? É verdade. Aquela turma, né? Aqueles nossos irmãos que quiserem ficar, aí já é por conta deles. Mas nós não temos nada a ver com os acontecimentos descritos no livro do Apocalipse. Já estaremos participando com o Senhor Jesus das bodas do Cordeiro no céu. O senhor lembra de um disco lá de 1900 e não sei quanto, A Última Trombeta? Lembro. Que a gente, eu tinha esse disco. Crente de raiz vai lembrar. Colocava e ficava ali escutando e chorando. Sim. E lembrando e tal. E aí tocava com todo um, como que se fala, aparato sonoro, né, que tocava a trombeta, os acontecimentos. Naquela época o crente não podia ver televisão, lembra disso? Lembro. Não podia ver televisão, então escutava o disco A Última Trombeta, ali chorava, aí cantava, os crentes se reuniam na casa um do outro para ouvir. Exato. E a gente não tinha ideia, eu não estou falando de muito tempo, né? Estou falando de alguns anos atrás. Sim, não fazem tantos anos assim não, é verdade. Uns 40 anos. Né? Pastor Paulo, prossegue. Vamos lá. Vamos lá. Porque no meu caso, que a minha área é história, um tempo assim de 200, 300, 400 anos, para quem estuda história, nós consideramos esse tempo um tempo irrelevante. A maioria das pessoas veem com outros olhos, né? Mas quando se fala para nós assim, aconteceu 200, 300 anos atrás, para nós é como se tivesse acontecido ontem. É verdade. Tem muita gente que vê assim, 40 anos, ela acha que isso é um tempo enorme e o tempo passa, a gente nem percebe. Eu estou com 60, parece que nasci ontem. Tá jovem. Tá jovem. Mas nós falando disso, né, e voltando aqui esse capítulo 14, o versículo de número 14 agora. Né? Isso. Então vamos prosseguir. Vamos. Eu quero fazer uma ressalva, que eu ia dizer exatamente isso, desse tempo, é que quando João, há 2000 anos e 23, considerando os 5 anos do atraso do calendário Gregório, né? Boa recordação essa aí. Porque, na verdade, não éramos para estar em 2023. Era para estarmos em 2028. Ok. Então há um atraso no calendário gregoriano. Então João, na ilha de Pátimo, escreve informações dadas do céu para ele, que hoje a gente fala, meu Deus, como é que pode? Só um Deus maravilhoso poderia revelar tal coisa. E aí é com o senhor para a gente falar do Amargedon. Então, aqui no versículo 14, o texto descreve: eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão a foice aguda. Obviamente é uma referência ao Senhor Jesus, né? Sim. Versículo 15: e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então isso aqui será o derramamento do castigo final de Deus. Porque na verdade isso aqui já está bem próximo do término do período da grande tribulação. É um fato bastante interessante. Nós já explicamos isso aqui em podcast anterior, que o livro do Apocalipse não é escrito, não é em ordem cronológica, e nós observamos aqui no podcast anterior, Apocalipse 14, versículo 8, a queda de Babilônia, quando no livro do Apocalipse
Só ocorre a destruição de Babilônia lá mais adiante, nos capítulos 17 e 18. Certo. Mas o que irá acontecer no capítulo 17 e 18 já está descrito aqui no Apocalipse 14, versículo 8. É o caso aqui exatamente do juízo final, né, que Deus irá derramar sobre os pecadores impenitentes da terra. A seara da terra já está madura, ou seja, a humanidade estará completamente madura para que Deus derrame o seu juízo sobre ela em caráter definitivo. E aí muita gente, quando a gente fala de juízo final, da ira de Deus, as pessoas relacionam a ideia do humanismo. Sim. Como Deus, que é um Deus amoroso, vai destruir, vai não sei o que. Quer dizer, a terra chegou a um ponto, quando eu digo a terra, eu digo os moradores, a um ponto insustentável, que o próprio Jesus falou que se Sodoma e Gomorra tivesse visto os sinais que se operou em Cafarnaum, Corazim, eu falei errado, Corazim não. Certo, é Corazim e Cafarnaum. Cafarnaum e outra cidade mais, teria se convertido. Sim. Como foi o caso dos ninivitas. Quando viram a mensagem de Jonas, se converteram. O Jonas ficou indignado porque disse, não era o que ele esperava. Então, quer dizer, o Deus misericordioso sempre deu a oportunidade. Mas aqui, como o senhor disse, chegou o momento final. Chegou o momento final. E algumas pessoas, quando elas falam, né, sobre o amor de Deus, não são todos os casos, mas algumas é porque elas estão querendo aplacar a própria consciência por causa dos pecados que elas cometem. Verdade. Porque elas deveriam prestar atenção que Deus realmente é um ser extremamente amoroso, terno, misericordioso, mas ele é justo e a justiça dele exige que o pecado seja punido. A pessoa tem a oportunidade de arrepender-se, não o faz, ela não poderá contar, não é? Com esse amor de Deus, se ela não arrepender-se de seus pecados. E a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Exato. Mas é justificador de todo aquele que se arrepende. Exato. Isso é muito importante. Prosseguindo. Então, versículo 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice na terra, e a terra foi cegada. Versículo 17. Saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Verso 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas estão maduras. Então, isso é uma linguagem empregada para descrever o julgamento sobre os pecadores impenitentes da terra. Certo. Versículo 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Esse texto é muito pesado, severo. Lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Aí volta a questão do amor de Deus. Repetindo, Deus é um ser extremamente amoroso e longânimo. Contudo, ele também se ira. Está aí o versículo 19. É o Salmo 7, versículo 11, ou o Salmo 11, versículo 7, que diz, Deus é um juiz justo e um Deus que se ira todos os dias. Pronto, exato. E não é para se irar, vendo a atrocidade de pessoas que a Bíblia diz lá em Romanos, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, antes preferiram amar a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por isso Deus os abandonou, os deixou, porque Deus também é um Deus de reciprocidade, não é? Exato. E há uma ideia, e hoje nessa ideia moderna, do pós-modernismo, de que o homem passa a ser o centro e Deus é um coadjuvante, é alguém que precisa ser paparicar o homem. E hoje o homem passa a ser o centro de tudo, mudando totalmente a posição da criatura, querendo assumir o lugar do Criador. Exato. E essa questão é muito importante porque as pessoas que falam sobre essa questão, Deus é amor, mas elas esquecem de um detalhe.
Porém, o ser humano, ele deveria amar a Deus. Aí é uma questão importante. Se uma pessoa fala sobre o amor de Deus, deve se perguntar a ela, e ela ama a Deus? Amo a Deus. Se ama a Deus, então por que não guarda os mandamentos dele? Se ama a Deus, por que não procura levar uma vida de retidão moral, espiritual? Por que não abandona a prática do pecado e de qualquer coisa que desagrade a Deus? Aí é que o irmão falou, Deus é um Deus de reciprocidade. Ele ama o ser humano, mas ele espera que o ser humano também o ame e deixe de fazer aquilo que o desagrada. Verdade, também tem aqueles pecadores impenitentes, que é como, por exemplo, Nietzsche, né? Nietzsche. Há um livro que ele escreveu sobre o anticristo. Sim. E o livro ele tenta, de todas as formas, punir o cristianismo e não aceitar a fé. E ele era filho de pastor. Filho de pastor, Nietzsche. Que morreu de forma... No final do livro diz, morreu e a doença diagnosticada era exatamente doença sexual. Doença de forma... Porque vivia uma vida promíscua. Uma vida promíscua, uma vida tá aí, desagrada, né? Uma vida revoltada contra Deus, contra a igreja, contra tudo. E o que ele pôde fazer, ainda escreve o livro A Morte de Deus, e daí ele passa a ser cultuado na filosofia para ser alguém que questiona a ideia de Deus. E é exatamente isso. Como é que essas pessoas vão prestar conta? O que elas vão falar para Deus? O Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas. Pois é, o Nietzsche escreveu esse livro A Morte de Deus, ele morreu e Deus continua vivo. Gostei dessa. Gostei dessa, André. Aliás, ele já estava morto quando ele tentou escrever. Quando ele escreveu essa ideia, e aí depois surgiu um filme, né? Deus não está morto. É exatamente dentre esses. Imagine um Hitler, um homem que perseguiu, matou, atrocidou. Deus é um Deus justo, não é? Deus é um Deus justo. Vamos lá. O versículo 20. O lagar foi pisado fora da cidade e saiu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui é uma medida que ela tem cerca de 320 quilômetros. Está escrito aqui. Cerca de 320 quilômetros. É isso mesmo. Estudo. Olha quanto sangue aqui vertido, derramado. Então a impenitência do pecador, não é? Ou seja, de não querer voltar-se para Deus, como nós estamos vendo aqui no livro do Apocalipse, casos diversos, e nós veremos nos capítulos posteriores, mesmo diante do derramamento do juízo de Deus, pessoas que irão recusar-se, né, voltar-se para Deus, conscientemente. Então não restará outro recurso senão o de serem sentenciadas e condenadas por Deus à perdição eterna. Essa guerra do Armagedon, na verdade, é algo que ninguém poderá vencer. Só tem um lado vencedor, não tem empate. Não tem empate, porque será uma loucura as Nações Unidas para tentar impedir o regresso de Cristo à Terra. A que ponto chegará a loucura do ser humano? Com toda certeza, com a ajuda, sabe de quem? Da imprensa. Com toda a certeza do mundo, com a ajuda da imprensa. Mas aí, os castigos e os efeitos que vêm serão devastadores. Devastadores, porque a questão que diz respeito à imprensa, existe parte da imprensa que é uma parte muito pequena, confiável, mas a grande maioria da imprensa é 100% indigna de confiança. Porque eu estou estudando sobre isso. Eu já gravei uns 2 vídeos lá no Reels, né? No Instagram, no TikTok, falando sobre o cerceamento da liberdade da imprensa, por exemplo, do Brasil Império. O cerceamento da imprensa, ele surgiu originalmente por meio da Igreja Católica, mas isso aí é outro assunto.
Sim. Então, mas ao longo da história, jornalistas imparciais, corajosos, etc., sempre foi um número menor. Então, com toda certeza, naquele período, a imprensa estará instigando. Não, vocês podem impedir que o Cristo de Deus volte a esta terra. E aí vai tentar maquiar de todas as formas, mas o seu poder, a Bíblia diz, e todo olho o verá, e toda língua confessará, Exato. e todo joelho se dobrará. E esse que eu falei da imprensa, mais adiante tem um versículo que dá base para isso. Mas Ok. vou esperar quando Vamos chegarmos lá ao texto. Para os 7 propriamente anjos, dito. com as taças, preparando-se para derramar a consumação da ira de Deus, que começou no capítulo 6, versículo 12, e Apocalipse capítulo 15 está aqui. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Sim, exato. Então, em Apocalipse capítulo 6 tivemos, né, o estudo já sobre os 6 selos. Sim. Aí tem a passagem do Apocalipse 7, que João abre um parêntese, e quando chega ao capítulo 8, versículo 1, aí ele menciona o 7º selo. Quando se abre o 7º selo, dentro dele estão as 7 trombetas. Sim. Agora, quando chega na sétima trombeta, saem os 7 selos. Os 7 selos, não, as 7 taças. 7 taças. Que é o derramar final do juízo de Deus. Então, aqui em Apocalipse 15, descreve isso, as 7 últimas pragas. Misericórdia. Vamos lá. Versículo 2, pastor 2. E vi como mar de vidro misturado com fogo. Lá tem um texto anterior que aparece só o mar de vidro. Sim. Pronto. Paz, serenidade, transparência e etc. Agora, aqui, misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, sua imagem, seu sinal, o número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Aqui um grupo, conforme nós mencionamos, estamos repetindo, de salvos no período dos 3 últimos anos e meio da 70ª semana de Daniel, um segundo grupo aqui que obviamente morreu martirizado e está aqui. Eles foram vitoriosos. Vitoriosos, assessorados, ajudados, confortados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, porque a ideia que se tem da grande tribulação é que é tormenta, mas que todo mundo vai perder. Não, tem os vitoriosos. Deus nunca perdeu, né? É importante ressaltar isso aí, que o irmão disse, porque tem gente que defende que não haverá salvação naquele período. Tem gente que ensina isso, que não haverá salvação. Eu já ouvi. E, no entanto, o texto é claro. É verdade. E não deixa dúvida nenhuma, porque diz que estavam junto ao mar de vidro, porque o mar de vidro está diante de Deus. Sim. E tinham as harpas de Deus. Olha o versículo 3. Cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, qual a distinção? Então, é um fato bastante interessante. Aqui são 2 cânticos que serão entoados. O cântico de Moisés, eu não lembro se está em Êxodo capítulo 15 ou 16, e também ele é mencionado, acho que ali em Deuteronômio. Êxodo 15. Êxodo 15, então. Do versículo 1 ao 19. Pronto. E Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, exatamente. Porque ontem de noite eu estava dando uma olhada nesse texto. Sim. E o cântico do Cordeiro, porque o cântico do Cordeiro ele está ligado também à questão da redenção, o sangue vertido na cruz do Calvário. Então esse cântico do Cordeiro ele não é especificado detalhadamente no texto. Não é Apocalipse 5, 9, não? O de 5, 9... E cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto. Foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo e nação. Quer dizer, o cântico da redenção, né?
Cântico da Redenção. Certo. Exatamente. Ok. Então, porque eles fazem menção aí, não é, ao engrandecimento, né, do Senhor. Por exemplo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, ele é exaltado, magnificado, né, etc. Senhor, com reconhecimento de seu senhorio, né, sua soberania, Deus Todo-Poderoso, aquele que detém todo o poder, e justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei dos Santos, tem Bíblia que traduz Rei das Nações. É importante, pastor Paulo, também a gente frisar que quando a gente lê o Apocalipse do jeito que a gente está meditando aqui, ainda que de forma bem superficial. Há coisas que a gente está falando, de repente a gente estava falando da ira, daqui a pouco a gente está falando do cântico, é porque existe dois mundos. É importante que se diga isso. O mundo físico da grande tribulação, da ira de Deus acontecendo, mas por outro lado, há um mundo espiritual, o mundo de Deus, dos redimidos, celebrando e os acontecimentos maravilhosos acontecendo numa atmosfera totalmente diferente como daqui. Enquanto aqui se lamenta, se chora, reclama, os redimidos cantam e glorificam a Deus. É bom a gente fazer essa distinção, porque quem está chegando aí no nosso podcast, mas estava falando da ira, de repente a ira está falando do cântico. É para você entender que nós estamos falando de mundos paralelos. Estamos falando tanto do mundo físico, dos acontecimentos aqui na Terra, da grande tribulação, dos 3 anos e meio, do que Deus, através de sua palavra, está dizendo, mas por outro lado, o povo redimido que passou, que sofreu, que está numa outra dimensão com Deus, está cantando e dando graças a Deus e glorificando. Sim. Cantando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Versículo 4, pastor. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Aí essa expressão, só tu és santo. Porque santidade absoluta só Deus, quer dizer, absolutamente santo. Tudo que temos no tocante a isto, herdamos dele. Agora Deus é um ser santo em sua completude, tanto que alguns estudiosos até defendem que o atributo mais destacado de Deus é a santidade. E outros, inclusive, afirmam que provavelmente o maior milagre operado por Cristo tenha sido exatamente o de não pecar nunca. Glória a Deus. Por causa de sua natureza santa. E o fato do Senhor Jesus nunca ter pecado realmente foge ao nosso entendimento, em virtude de que ele assumiu forma corpórea de homem, viveu entre pecadores e nunca cometeu sequer um único deslize. Isaías 53 diz que não houve engano na sua boca. Paulo diz: se formos fiéis, ele permanece fiel e com ele reinaremos. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Correto. Não é? Exato. É exatamente isso. Vamos lá. Prosseguindo. Então, o versículo 4 ainda, de Apocalipse 15. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Verso 5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Isso é um aspecto muito importante, porque esse texto deixa bem claro que existe um tabernáculo no céu, porque o tabernáculo construído por Moisés, para simplificarmos e ganharmos tempo, foi uma cópia, uma réplica do tabernáculo que existe no céu. Tanto que por várias vezes no livro de Êxodo, por exemplo, isso é confirmado na Epístola aos Hebreus, Deus ordenou a Moisés: faze tudo conforme se te mostrou no monte. Porque Deus mostrou para Moisés a maquete. Como quer dizer? Você está vendo a maquete? Nem além
e nem a quem. Quero que você construa exatamente o que eu estou te mostrando. Só Glória que Deus não mostrou o original, mostrou a cópia. A cópia. Para ele. Glória a Deus. Prosseguindo. O versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelo peito. Não vamos tecer muitos detalhes por causa da exiguidade de tempo, mas é bom ressaltar que no versículo 7 os anjos eles saem do templo. Sim. Que alguns não querem aceitar a possibilidade, com base no livro do Apocalipse, dos anjos exercerem funções sacerdotais nos céus. Mas o que eles acham não tem relevância. Tem que se saber o que o Senhor Jesus está dizendo. Verdade. Tudo indica que existem anjos que exercem, de alguma maneira, que foge à nossa capacidade de compreensão, funções sacerdotais, porque eles saem do templo. E quem trabalha no templo são sacerdotes. E um dos 4 é o versículo 7 agora? 7, para fecharmos. Resplandecente cingido de cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais, versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E todo o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então estamos fechando aqui, olha que coisa maravilhosa. Lembra da inauguração do tabernáculo por Moisés. A glória de Deus encheu o tabernáculo, ninguém podia entrar. Aqui a mesma coisa, né? Ou seja, a mesma coisa não, algo parecido, uma situação semelhante. Ninguém poderá entrar no templo enquanto as 7 pragas enviadas por Deus não se cumprirem. Bom, gente, chegamos ao ponto final desse mais um podcast Plena Unção no Apocalipse com o nosso amigo, pastor e professor Paulo Moraes. E te aguardamos, André, Cauã, pastor Paulo. Até o próximo. Próximo podcast. Deus abençoe. Curte, comente e compartilhe. Amém.